E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Galerinha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre ciências? Vem comigo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas simples. E galera, esse tema é tão importante, mas tão importante, que, poxa, a gente tem muito isso no nosso dia a dia, né? Vem comigo. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre essas máquinas simples aqui, né? E aí, no caso, eu vou dar um foco um pouco maior na aula de hoje para alavancas, ok? Beleza, eu vou falar, né, de uma maneira geral, só um foco um pouquinho maior em alavancas. Beleza? Tá vendo aqui do lado? A gente tem um Instagram do JJ, é isso aí, o bio.local, o Biolução, né? Então, segue lá também, porque você vai ficar ciente dos vídeos, de tudo lá, beleza? Show de bola, galera? Vamos lá! O que são, então, máquinas simples, né? São objetos ou ferramentas que vão facilitar a atividade, ou seja, o trabalho do ser humano, entendeu? E aí, em tarefas simples. Por isso, máquinas simples. Porque são objetos, né, ou ferramentas que vão facilitar o trabalho nessas tarefas simples, tarefas do dia a dia, beleza? Vão multiplicar a força que você aplica. E aí pode ser alavanca, no caso aqui eu estou deixando como exemplo, ó, a tesourinha, é um tipo de alavanca. Pode ser um plano inclinado, aqui ó, uma rampa, né? Ou pode ser uma polia, beleza? Então tem a polia, tem uma haste aqui de metal, né? Onde uma corda passa e aqui tem um peso do objeto, beleza? Tá? Então a gente tem esses três tipos. Show de bola! Mas ora, se eu estou falando que está multiplicando a força, você precisa entender o que é a força. Força é o agente físico que é capaz de, deformar um corpo, né? Então nota aqui, ó, uma lata e uma lata deformada, entendeu? Então, essa força deformou a lata. A lata é um corpo. Capaz de colocar um corpo em movimento, alguém empurrando, por exemplo, um carro, né? Então, está colocando esse carro em movimento. Ou até, se alguém taca uma bolinha de papel em você e você, ó, agarra, você para esse movimento, você também aplicou uma força, tá? Então, a força ela tem capacidade de deformar, colocar um corpo em movimento ou parar esse corpo que está em movimento. Lembrando que a força, a unidade de medida da força é sempre em Newton. Não esquece disso, hein, pessoal? Não esquece da unidade de medida. Bem, calma aí. Então a gente tem o peso. O que é o peso? O peso é a força que a Terra atrai um corpo, tá? Então, o nosso peso é devido à força gravitacional também que a Terra está atraindo a gente, tá? Então, o peso, se é uma força, ela tem que ser medida em newtons, porque qualquer força é medida em newton, beleza? Então, lá, tem essa fórmula aqui, P igual a M multiplicado por G, onde P é o peso, que é medido em newton, M é a massa, que é medida em quilogramas, e G é a aceleração da gravidade, tá? E aí, claro, vai depender de onde está. Se for a aceleração da gravidade da Lua, é bem menor do que a da Terra, por exemplo, tá? A da Terra é em torno, né, a aceleração da gravidade é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Show de bola? Maravilha! Bem, galera, então, quanto você pesa, né? Olha, ó, se você sobe na balança e você tem, vamos supor, 65 quilos, isso significa que é o seu peso? Você pesa 65 quilos? Não! Você tem 65 quilos de massa. Lembra que eu falei? Peso é uma força e se é uma força é medida em newton. Você não tem 65 newton, você tem 65 quilos. Então, quilos é a unidade de medida da massa. Beleza? Então, você, quando sobe na balança, dá 60, 65, 70, 80, 100, não importa. Esse valor está medindo a sua massa, ok? Então, peso é essa massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, então, o que a gente tem? Ora, aqui, ó, peso é o P igual a M vezes G. Daí, P igual a 65, que é os 65 quilos, a massa, vezes a aceleração da gravidade da Terra, que é sempre 10, não é isso? Então, 65 vezes 10 dá 150 o quê? Newton. Galerinha, não esquece da unidade de medida. Isso é muito importante. Não é só você botar, se for numa prova,
650. 650 o quê? 650 bananas? 650 quilos? 650 metros por segundo? Né? Você precisa dizer para a pessoa de quem que você está falando. Você está falando de uma força. A força peso, então ela tem a medida em Newton. Então, beleza? 650 Newton. Ok? Show de bola. Ó, então o seu peso não é 65 quilos, é 650 Newton. Então, um dia, se alguém for te perguntar se você pesa, né, 650, se você tem massa de 65 quilos, eu vou perguntar, quanto você pesa? E tu fala, 650. Aí o pessoal não vai entender nada, né? Que isso, 650? 650, você perguntou meu peso, você não perguntou a minha massa, entendeu? Beleza? Aí você faz esse trocadilho com seu pai e com a sua mãe também, entendeu? Vamos ver se eles sabem. Quero só ver, hein? Beleza? Então aí você mostra que você está aprendendo a matéria com o JJ, tá bom? Show de bola. Agora a gente vai falar sobre as alavancas, ok? Então a alavanca sempre vai ser uma haste, né? Uma barra feita de um material rígido, que pode ser madeira, pode ser ferro, né? Algo de metal, beleza? Que vai ser apoiada num ponto e permitir essa movimentação de alguma coisa, tá? Como assim? Bem, você tá vendo aqui, ó, o Arquimedes movendo a Terra, porque ele falou o quê? Olha quanto ele viveu, né? Olha lá, ele diz, me dê um ponto de apoio e uma alavanca que eu moverei o mundo, né? Então ele só precisa de um ponto de apoio e essa haste rígida que ele consegue mover qualquer coisa, beleza? Então vamos lá, nós temos tipos de alavancas. Somos 3 alavancas, beleza? Quais são os tipos? Primeiro, interfixa. A interfixa é que o ponto fixo ou ponto de apoio, que é representado pela letra PA, tá? Ela está no meio, ou seja, ela está entre a força resistente e a força potente, beleza? Então, sempre que você for visualizar quem está no meio é o ponto de apoio, é o ponto fixo, então é interfixa. Ah, por quê, galera? Inter quer dizer entre. Por exemplo, ônibus intermunicipal, que ele vai passar entre 2 municípios. Interestadual, que vai passar entre 2 estados. Internacional, entre 2 nações, 2 ou mais nações, né? Então, inter quer dizer entre. Interfixa quer dizer que o ponto fixo está no meio, está entre a força potente e a força resistente, beleza? Então a gente tem exemplos aí de uma gangorra, né? É o caso aí que a gente está mostrando. A gente tem a tesourinha também, né? O ponto do meio, ó, tem a tesoura que é que corta, não é isso? Você utiliza seu dedo para fazer o movimento, então você está aplicando a força potente. A meiuca ali não se move, então é o ponto de apoio, o ponto fixo. E por fim, a parte que corta o papel é a força resistente, tá? Tem o alicate, né? Então, alguns exemplos aí. Nós temos a alavanca interpotente, pessoal. A interpotente, ó, inter quer dizer entre. Então, quem está no meio é a força potente. Grava sempre isso, que aí fica fácil. A força potente está no meio, então ela está entre o ponto de apoio, o ponto fixo, e a força resistente, tá? Bem, quem são os exemplos aí? A gente tem a pinça a gente pega no meio, né? Então, uma ponta é um ponto fixo, a outra ponta da pinça, a que vai se mover, é a força resistente, beleza? Então, a pinça, pegador de gelo, né? Aquele pegadorzinho de gelo, de salada, né? Às vezes, a gente pega a saladinha, né? Com um pegadorzinho, pegador de macarrão, né? Então, isso tudo são tipos de alavancas que são o quê? Interpotentes, beleza? A força potente está no meio, tá? E nós temos a interresistente. Nota que a interresistente costuma ter um hífen ali, tá bom? A interresistente, pessoal, vai pelo nome. Quem está no meio agora? A força resistente. Está entre o ponto de apoio e o ponto, né? E a força potente, tá? Força resistente, ponto de apoio, força potente, tá bom? Então, quem está ali no meio, ora, é o inter, né? Interresistente porque fala de força resistente, ok? Bem, exemplos aí, a gente tem um carrinho de mão, né? Aquele carrinho de mão que no meio tem o quê? Cimento, né? Tem alguma coisa de construção, beleza? Então a rodinha é o ponto fixo, o cimento seria a força resistente e você levantando
seria a força potente, é o movimento que você faz, a força aplicada, né? A gente tem o espremedor de limão. Já viu o espremedor de limão? Ele é mais ou menos assim, né? Tem uma haste aqui, né? Que ela faz assim. O limão fica no meio, então o que que acontece? O limão vai fazer a força resistente. Esse ponto aqui, né, de interseção, né, das duas hastes, ela é o ponto fixo, e a força que você faz é a força potente, né? Quebrador de nós, a mesma coisa, beleza? Bem, galera, então, não esquece, dá esse like, se inscreve no canal, comenta aqui se você entendeu, né? E também, poxa, compartilha isso com os amigos. A gente vai ter mais um módulo que eu vou explicar sobre isso, sobre essas alavancas, tá bom? Então, se liga aqui no canal que a gente vai ter mais vídeos, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Um grande beijo, valeu, tchau, tchau, fui!